A paz do Senhor, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu quero deixar hoje a palavra do dia, no dia 26/1/2021, que se encontra lá no livro de Salmos, primeiro, que diz assim: o justo e os ímpios, que não, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à água corrente, as águas que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores da congregação do justo. Porém, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse salmo é um hino também, né? Um hino de adoração ao Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda. Não é verdade? Ele é um louvor. Ele é uma poesia, não é verdade? E ele fala da diferença do justo e do ímpio, não é verdade? O homem bem-aventurado é o homem feliz, né? É descrito em frases positivas e negativas também, porque está falando do justo, feliz, e do perverso, do ímpio. Não é verdade? Aqui, no Salmo 1, no versículo 1, ele fala, no versículo 1, de um caminho de vida, né? Está lá no versículo 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí aqui também tem o 2, que diz assim: ele evita, né, amizades destrutivas, né? No 2 diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite, né? Ele deleita-se continuamente na palavra de Deus, né? Ele está ali continuamente se deleitando no Evangelho, na revelação santa do Espírito pela palavra, não é verdade? E no 3 diz assim: ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcha, e tudo quanto ele fará será bem-sucedido. Outras traduções dizem assim: prosperará. Não é verdade? Aí aqui está dizendo que alcançar constância e produtividade, né? Caminho de vida é alcançar. O caminho de vida é
A primeira, evitar amizades destrutivas. A segunda, deleitar-se continuamente na palavra do Senhor. E a terceira, alcançar constância e produtividade, né? Ele vai ser produtivo, ele vai ser próspero, tudo que ele fizer, tudo que ele vai fazer prospera, tudo dá certo, tudo fica bem, não é verdade? Porque o Senhor está ali guiando ele pela sua palavra, pela revelação do seu evangelho. Na verdade, o Espírito Santo está ali conduzindo, não é verdade? E aqui no versículo 1:4 já vai falar de um caminho de morte, não é verdade? Que diz assim: os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Não é verdade? Em outras traduções diz assim: são como palhas que o vento, né, leva. São como folhas secas que o vento leva. Então, o que? Caminhos de morte, ser inconstante. Não é verdade? O que é ser inconstante? Ora tá, ora não tá. Ora crê, ora não crê, ora está na igreja, ora está na igreja, ora está no mundo, serve a Deus e serve ao mundo, faz a vontade de Deus e faz a do mundo. E a Bíblia diz que da mesma fonte não pode jorrar a mesma água. Não é verdade? E aqui diz ainda mais: caminhos de morte. No 1:5 diz assim: por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o caminho de morte é experimentar derrota e solidão, né? Eles vão estar sozinhos, eles vão se sentir abandonados, não é verdade? Porque os ímpios, porém, porque os ímpios são como a palha que o vento leva, que o vento espalha, por isso os perversos, eles não prevaleceram no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos. Não é verdade? Porque quando Deus nos chama, nos lava, nos limpa, nos purifica, o Espírito Santo nos dá consciência do pecado, da justiça e do juízo. Então, já fizemos todo o trabalho e não pode mais haver o velho homem, a luta constante contra o velho homem que está tentando ressuscitar, contra o velho homem que está tentando fluir, né? A luta contra a carne. O velho homem era só carne. Hoje o novo homem, ele é corpo, alma e espírito. Não é verdade? Então, nós temos que ter essa luta constante. E ainda aqui no verso, no caminho de morte, diz o versículo 1:6, que diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. É caminho de morte, experimentar. Essa pessoa vai experimentar separação dele e Deus, do homem e Deus, né? O pecado, né, afasta o homem de Deus. Quando estamos no pecado, nós estamos afastados do Senhor. Nada que Deus fala nós conseguimos ouvir, porque o inimigo das nossas almas, o pecado está ali colocando separação entre nós e o nosso Deus. E aqui tem uma palavra, né, que diz assim: volte para o caminho de onde você parou. Retome o seu caminho, não é verdade? Vire, dê meia volta e olhe de onde você veio, olhe de onde você foi tirado e prossiga o seu caminho. Deixe tudo para trás. Né? Volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, a casa do Pai.
Não é verdade? Não é isso? Será que você está fazendo o que você gosta? O que você ama? O que te faz feliz? Será que você está feliz com tudo isso que você está fazendo? Será que você está feliz com todas as suas atitudes que você tem tomado? Será que elas... Porque o Espírito Santo está triste porque você às vezes vai fazer aquilo que o seu espírito por dentro está dizendo, isso não é certo, mas você vai e faz. Por quê? Porque você não quer mais dar ouvido à voz do Espírito. Ela continua falando. Mas às vezes acontece comigo. É uma luta tremenda, é uma guerra. Eu não quero fazer isso. O Espírito está dizendo, você não vai fazer isso. Eu digo, tá bom, Senhor, eu não vou. Mas às vezes a gente fica naquela guerra, meu Deus, mas... E às vezes tenta até questionar Deus, tenta colocar um pano quente em cima. O Senhor está dizendo assim, não é por esse caminho que eu te quero por esse. Eu não quero que você siga esse caminho, eu quero que você siga o de cá. Eu não quero que você faça. Eu não quero que você tome essa atitude. Toma de cá, vem para o lado de cá. E a gente às vezes, né, ouve até o Espírito falar, mas não dá muita ligança, não dá muita importância, não é verdade? Será que não está na hora de você vencer todos os gigantes, o medo, as dúvidas? Ou será que você vem adiando há anos, há meses que você não encontra, que você se encontra nessa condição, não é? Você está agindo, não é verdade? Está vendo que não está certo, está vendo que os caminhos são errados, né? Você tem tentado até sair, mas você não tem conseguido porque você não tem buscado força no lugar certo. Não é verdade? Você tem que buscar força no lugar certo. Você tem que buscar força na fortaleza. Não é verdade? Jesus Cristo diz que Ele é a rocha. Né? O que é rocha? É uma coisa muito poderosa. Ninguém consegue derrubar uma rocha. Não é verdade? O homem por si só ele não pode derrubar uma rocha. A palavra diz que o homem ele tem que construir a sua casa na rocha, que ela nunca vai ser. O vendaval nunca vai levar ela. Ela nunca vai ser derrubada, ela não vai ser nem abalada. Não é verdade? Você hoje pode até estar trilhando um caminho onde você não queria estar. Você tem medo de voltar e ficar pensando, Deus não vai mais me aceitar, as pessoas não vão mais confiar em mim. Você tem que saber que Deus jamais desistiu de você. Deus não desistiu de ninguém. Deus não desiste de ninguém, Ele jamais desistiu. Ele fez muito pelo contrário. Ele foi até as últimas consequências. 3 escolhas para o bem e 3 escolhas para o mal. Foram essas que foi apresentada aqui no Salmo 1. Não é verdade? A Bíblia diz, lá no livro de Deuteronômio 28, que Ele pôs diante de nós a bênção e a maldição, para a gente escolher o que a gente quer. Mas depois ele vai dizer assim, ele é tão amoroso que ele vai dizer assim, escolhe pois a bênção para que vivas tu e a tua descendência. Olha para aí que amor tão grande, que misericórdia. Ele disse que se a gente fizer aquela escolha, a nossa descendência vai ser de geração em geração. Sabe o que é descendência? É do primeiro até o último descendente. Aquela pessoa que veio da sua linhagem, de sua família. Minha mãe me teve, eu tive meus filhos têm meus netos vai ter os filhos dele, os filhos dele, os filhos dele. Essa bênção vai seguir de geração em geração toda a linhagem. Então, vamos nos focar mais, né, no que a palavra de Deus tem nos falado. Vamos nos focar mais
E o que o Espírito Santo tem falado aí dentro do seu coração, dentro da sua mente. Não é verdade? Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo o caminho, nós estamos no caminho para o grande dia. Aquele grande dia que o Senhor há de vir recolher os seus. Não é verdade? Quero ir com Ele. Não é verdade? É luta mesmo, é muita luta para ir. A gente tem que lutar contra nós mesmos. Amém, amados? Boa noite, boa tarde, bom dia, que eu não sei que horário você vai ver esse vídeo. Tchau.